Oi, gente amiga, bom começo de semana para ti. Curte esse vídeo, compartilha ele com os teus amigos, te inscreve lá no canal da Ascensão no YouTube. Não custa nada, é só dar uma clicada lá naquele joinha e tu vais receber nossos vídeos, tu vai nos ajudar bastante a alcançar mais pessoas. Tu também pode comentar esse vídeo, lançar as tuas perguntas com relação aos textos, às mensagens que a gente lança aqui. Especialmente quero te convidar, se tu és daqui da nossa região, visite a nossa comunidade, esteja conosco em algum momento. Tu podes encontrar-nos também no Instagram, no Facebook, Ascensão Novo Hamburgo, e vai ser um prazer te receber entre nós. Estamos lendo a Bíblia e hoje nosso desafio é olharmos para um dos textos, que é João capítulo número 7. Entre todos os contextos, nós vamos ler no versículo 43 que as pessoas ficaram divididas em torno de Jesus. Umas ficavam admiradas com as palavras que ele dizia e a profundidade das coisas que ele ensinava na sua pregação. Ficavam sem respostas diante dos seus ensinamentos. Outras ficavam simplesmente indignadas porque Jesus havia vindo de Nazaré, da Galileia, e segundo uma tradição judaica, de lá não vinha profeta, de lá não vinha ninguém de pedigree que devesse ser considerado. E assim eles estavam, os judeus, em conluio com os romanos. Prende Jesus ou não prende? Entre mentes, alguns dos judeus, dos mestres da religião, já estavam simpatizando com Jesus, a ponto que outros estavam odiando ele, mas, enfim, haviam medo de uma revolta popular, porque Jesus tinha muitos seguidores e a menos que essa revolta fosse amassada pela força da espada dos romanos, melhor naquele momento era ficar quieto. Interessante que esse texto de João capítulo 7 mostra a confusão do povo. É Deus ou não é Deus? Jesus é Deus ou Jesus é um impostor? Interessante é que depois o Nicodemos, um dos mestres da lei dos fariseus, ele vai entrar a favor de Jesus, dizendo assim que a nossa lei não condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Versículo 51 do capítulo 7. Interessante, uma das marcas desse texto é que os judeus condenam Jesus primeiramente pela sua aparência física, aparência de um rapaz humilde, pobre, ou um rapaz que anda com um grupo de pescadores, alguém que não inspira confiança, não é da elite da época, mas principalmente e especialmente pelas suas origens, de onde ele vem. Ou seja, se ele não tem na sua história uma casa, um lugar ou uma sinagoga de respeito, ele não deve ser filho de Deus, ele não deve receber autoridade, ele não deve receber nosso respeito. Até que Nicodemos diz que não condenamos ninguém, antes que possamos ouvir o que ele diz e, acima de tudo, o que ele está fazendo. E talvez aqui seria importante a gente dizer algumas coisas. A primeira delas, o ministério de Jesus, sim, foi de muitos discursos, mas se nós olharmos todos os milagres de Jesus no Novo Testamento, eles tinham um único objetivo: revelar o reino de Deus presente nele. Quando Jesus vem a este mundo, ele diz: se eu faço o que eu faço, é porque o reino de Deus chegou entre vocês. Ou seja, as suas obras falam por si mesmo. Em segundo lugar, por que Jesus não precisava de um histórico e nem de um pedigree familiar? Porque a palavra de Deus, vai dizer o Novo Testamento, ela é mais cortante que uma espada de 2 fios, de 2 lâminas, que corta na entrada e na saída, capaz de dividir o ser humano ao meio. O que isso quer dizer? A palavra de Deus é poderosa e quando ela encontra o coração de uma pessoa, e quando ela chega no coração humano, e quando ela alcança o mais profundo do nosso ser, não há nada que possa resistir a este poder do Espírito Santo. E foi assim na vida e na história de muitas pessoas. Os fariseus não experimentaram porque seus ouvidos estavam fechados. Os fariseus não quiseram receber essa palavra porque suas mentes estavam em torno das regras da religião. O ministério de Jesus foi de palavra anunciada, e quando o evangelho, ainda hoje, chega no coração das pessoas,
É poder de Deus que se revela, restaura, renova e assim por diante. Muitas pessoas hoje em dia perguntam, pastor, esse movimento é de Deus? Aquela igreja é de Deus? Tem um pessoal lá que é terrível. Meus amigos, onde houver mudança de vida, onde pessoas estiverem sendo restauradas, onde o evangelho for pregado, certamente o Espírito Santo mostrará seus frutos. E os frutos do Espírito Santo não são barulho, os frutos do Espírito Santo não são algazarra, os frutos do Espírito Santo são amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Esse foi o Jesus que eu desejo para mim e para a sua vida. A sua ação todos os dias. Um grande abraço, uma excelente semana. Deus te abençoe.